Pessoal, a Bíblia em Provérbios 26, 27 fala que quem abre uma cova contra alguém cai nela. A Bíblia só faz essa afirmação, porque quem fez essa afirmação já conhecia, e nós vemos alguns exemplos. Por exemplo, o Ramã abriu uma cova para matar Mordecai. Depois ele foi enterrado nela. E os inimigos de Daniel, que eram 100 governadores. Daniel era presidente no Império Babilônico, tinha o rei, Daniel estava abaixo do rei, estava acima de 100 governadores, governavam 100 províncias. Se reuniram para destruir Daniel, todos morreram. E você vê no caso de José, aquela mulher de Potifar, ela armou contra José, José foi preso, depois ele veio a ser governador sobre ela. E aí nós vamos vendo na Bíblia vários acontecimentos e na história mundial, e muita gente conhece, sempre alguém que levantou uma injustiça contra alguém, ele depois escolheu. Olha, esses 9 ministros do Supremo Tribunal Federal hoje, colocado pelo maior ladrão do mundo, com o mesmo caráter dele, se você quebrasse o sigilo bancário desses ministros supremos, do Alexandre de Moraes, bancário, telefônico, fiscal, bancário, você ia encontrar tanta podridão, mas tanta podridão que o inferno era mais limpo. Por quê? Essas pessoas, segundo a Bíblia mostra, 1 João 3,10, estão a serviço do diabo. São filhos do diabo. A pessoa que pratica injustiça, ela procede do diabo. E quem apoia alguém que está do lado da injustiça, é a mesma coisa. Não tem como esconder. Então, o que é que a gente precisa entender? O que foi que a televisão fez nesse governo último? Olha, eu lembro do Sarney, quando o Tancredo Neves morreu. Nunca existiu um presidente tão perseguido igual ao Bolsonaro, inclusive pela imprensa, porque ele deixou de dar dinheiro. Enquanto o Lula deu 7,7 bilhões para a Globo, a Dilma deu 9 bilhões, o Bolsonaro deu alguns poucos milhões, porque nem deveria dar. Tinha que ser lei, onde nenhuma imprensa, rádio, jornal, TV, revista recebesse dinheiro público. Toda a imprensa recebe concessão pública deveria anunciar isso de graça. Saúde, educação, segurança, infraestrutura tem que anunciar de graça. Porque eles recebem a concessão de graça e ganham muito dinheiro. A Globo está rica por quê? Ela está rica porque recebeu uma concessão de graça e está rica porque recebeu bilhões do dinheiro público, do imposto que o povo paga. O Lula pagava para essas imprensas, aí fala bem dele, para 7.049 órgãos de imprensa. Quando ele entrou no governo, o Fernando Henrique pagava 400 órgãos de imprensa. Ele passou a pagar 7.049. Por quê? Para falar bem dele, para ele estar sempre em alta. Se o Bolsonaro tivesse a Globo falando bem dele, a Band falando bem dele, a CNN falando bem dele, o jornal Estadão falando bem dele, ele estava com popularidade de 90%, 92%, 95%. Porque a imprensa faz a cabeça das pessoas. Se você não tiver consciência, conhecimento, a primeira coisa é que você vai ser enganado. Por que, que a Bíblia fala que quando Satanás for solto, ele vai sair a enganar pelos 4 cantos da terra? Enganar quem? Quem acredita nele. Vai usar a imprensa, vai usar as mídias sociais, que vai ter muito mais desenvolvida ainda do que hoje. E é através da imprensa que se mente muito. Hoje no Brasil, só 27% acredita na imprensa. Só 27%. Eu não faço parte dessa coisa. Eu não acredito na imprensa. Quando começou a pandemia, em 2000, eu nunca mais liguei a televisão. Eu passei a detestar jornal. A televisão está a serviço de quem paga. A televisão dá notícia que quem paga faz ela dar. Governadores recebem milhões. O governador de São Paulo tinha 153 milhões para fazer propaganda. O prefeito de Jundiaí, que é uma cidade pequena, de quase 500 mil habitantes, gastou com a imprensa 40 milhões. Quantas creches não dava para fazer na cidade? Mas não faz. Porque o interesse deles é gastar dinheiro com a imprensa para enganar as pessoas. É por isso que a Bíblia diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Quando a pessoa gasta dinheiro com a imprensa para enganar as pessoas, ele está praticando a injustiça, procede do diabo. Não é fácil reconhecer que a maioria dos políticos brasileiros são ladrões, mas porque são políticos não, porque são filhos do diabo. É assim que é a verdade.
E é essa verdade que eu sempre falo, eu nunca vou me cansar de falar, porque eu tenho base bíblica para falar.